Olá pessoal, meu nome é Águida, eu sou zootecnista formada pela UFMG, atualmente faço mestrado pela mesma instituição na área de nutrição de não ruminantes e tenho como orientador o professor Walter. Hoje o meu resumo ele vai abordar o tema sobre a nutrição e a promoção da saúde em cães, o que é uma revisão de literatura. Bom, o meu trabalho basicamente vai ser dividido em introdução, a revisão bibliográfica, onde eu vou abordar um pouco os temas carboidratos, proteínas, lipídios, minerais, aditivos, antioxidantes, água, e posteriormente as considerações finais e as referências. Bom, o Brasil atualmente, ele apresenta a segunda maior população de cães, gatos, aves canoras e ornamentais em todo o mundo. Além disso, é o quarto maior país em população total de animais de estimação, sendo 132,4 milhões de pets. E deste total, 52,2 milhões são cães. O mercado apresenta 0,31% do PIB brasileiro, sendo então o terceiro maior mercado pet mundial, que é um número bastante expressivo. Bom, a gente vem observando cada vez mais a alteração entre a relação das pessoas e animais de companhia, onde antigamente muitas pessoas tinham animais apenas com o intuito de segurança, para poder vigiar a casa, e cada vez mais isso vem sendo alterado. Hoje em dia, os animais eles são considerados integrantes da nossa família. Então, consequentemente, há uma maior preocupação no que diz respeito à saúde e alimentação desses animais. Bom, uma dieta balanceada, ela interfere diretamente no crescimento desse animal, no seu desenvolvimento e na saúde, sendo que na nutrição de cães e gatos o que a gente procura é fornecer uma maior longevidade para os animais. Então, é imprescindível que nós nos preocupemos com essa área, né? Então, a nutrição, ela estende seu papel na saúde, no bem-estar, na longevidade desses animais e na prevenção e até mesmo na remediação nos riscos de doenças, que podem ser causadas pelas desordens metabólicas. Bom, o uso desses alimentos, objetivando-se uma melhoria da saúde dos animais, interfere na área de saúde bucal, no suporte nutricional em condições de hospitalização e na assistência nutricional em doenças clínicas numerosas. Então, o trabalho teve como objetivo elucidar essa relação entre a nutrição e a promoção da saúde em cães. Bom, o estudo desses alimentos, bem como seus nutrientes e outros elementos, eles englobam os efeitos causados dos nutrientes específicos, que eu vou falar mais adiante, suas interações com outros nutrientes e sua demanda dentro de uma dieta, buscando oferecer um aporte nutricional adequado, ou seja, buscando atender à exigência nutricional desses animais. Os nutrientes estudados na nossa área, são os carboidratos, as proteínas, as gorduras, a água, sais minerais e vitaminas. E esses possuem finalidades singulares, tais como a manutenção do organismo vivo, reprodução, crescimento e recuperação de doenças. Bom, as possíveis alterações de saúde, elas podem ser decorrentes de desordens metabólicas, e essas desordens comumente encontradas são as urolitíses, nefropatias, alterações articulares, distúrbios cardiorrespiratórios, obesidade, intolerância aos carboidratos, que é a diabetes. Então, é muito necessário a gente se atentar e verificar essas possíveis alterações que podem ocorrer de acordo com o manejo alimentar mal feito. Então, às vezes, um problema encontrado hoje, ele pode ser oriundo de problema de um consumo alimentar de meses ou anos. Bom, de acordo com o mapa, o alimento coadjuvante, eles são compostos por ingredientes ou matérias-primas ou aditivos destinados exclusivamente à alimentação de animais de estimação acometidos por algum distúrbio. E esse alimento ele será capaz de atender integralmente à exigência nutricional específica e cuja formulação é incondicionalmente privada de qualquer agente farmacológico ativo.
Então, esses animais, eles possuem uma necessidade nutricional diferenciada, e alguns desses alimentos possivelmente poderão apresentar teores nutricionais inferiores ao mínimo recomendado para animais em manutenção. O alimento completo, também de acordo com o mapa, ele vai ser caracterizado por ser um produto composto por ingredientes ou matérias-primas ou aditivos destinado exclusivamente à alimentação de animais de estimação, capaz de atender integralmente suas exigências nutricionais, podendo possuir propriedades específicas ou até mesmo funcionais. Então, a qualidade do alimento ele possui uma relação direta com a sua quantidade fornecida e, consequentemente, com o desenvolvimento de doenças. Por isso, é muito importante a gente se atentar em um manejo alimentar adequado e uma formulação de um alimento completo que vai atender essa exigência de acordo com a fase fisiológica do animal, de acordo com a sua raça, de acordo com a sua atividade, dentre outros aspectos. Então, essa deficiência no fornecimento de um alimento com uma qualidade, ele pode culminar até mesmo em deficiência de calorias e aminoácidos. E, além disso, a restrição alimentar, de acordo com o Sacher, em 2014, por longos períodos de jejum, acarretam em elevada mobilização de aminoácidos, afetando a síntese de DNA e RNA, a produção de proteínas de fase aguda e de energia por meio da gliconeogênese, resultando, consequentemente, em uma maior desnutrição. Então, o atendimento dessas exigências nutricionais possui um papel importantíssimo no que diz respeito à prevenção das desordens metabólicas e fisiológicas. Então, os carboidratos, eles atendem uma parcela da necessidade energética, possibilitando a extrusão do produto e oferecem um suporte mínimo de fibra. Essa fibra dietética apresenta um importante papel no que diz respeito ao esvaziamento gástrico e a sua taxa de passagem, ao volume fecal, à produção de ácidos graxos de ácidos graxos de cadeia curta e até mesmo na melhoria da saúde intestinal. Então, esses ácidos graxos voláteis, que são produzidos pela fermentação bacteriana das fibras solúveis no colo canino, promovem uma maior absorção de água e de eletrólitos e, consequentemente, ocorrerá uma estimulação da proliferação dos enterócitos. Então, influencia diretamente na melhor absorção e digestibilidade desse alimento. E é importante ressaltar que observa-se maiores teores de fibras em alimentos completos secos. Bom, as proteínas. As proteínas de origem animal são importantíssimas na dieta dos cães, até mesmo pela questão fisiológica desses animais. E essas proteínas de origem animal, elas apresentam uma variabilidade de composição e qualidade nutricional. Então, é muito importante a gente se atentar na origem das matérias-primas que a gente vai adquirir para poder fazer essa formulação, nos conteúdos de cinzas e na temperatura ideal que esse alimento, esse ingrediente ou essa matéria-prima será trabalhado. Porque, como eu disse, isso interfere veementemente na digestibilidade do alimento. Bom, as proteínas de origem vegetal, elas apresentam vantagens e desvantagens. As vantagens são relacionadas à menor variação da composição química em relação às fontes proteicas de origem animal, porém, essas proteínas de origem vegetal, elas apresentam muitos fatores antinutricionais, como os inibidores de enzimas, lectinas, tanino, fitato e os polissacarídeos não amiláceos, conhecidos como PNAs. E esses fatores antinutricionais, eles diminuem a disponibilidade dos nutrientes da matéria-prima, o que não é vantajoso. Uma forma de mitigar a ação desses fatores antinutricionais é a utilização do tratamento térmico industrial, conhecido como a extrusão. Falando um pouco dos lipídios, os triglicerídeos, eles constituem a maior parte do que é consumido pelos animais domésticos e eles fornecem os ácidos graxos via dieta e, consequentemente, fornecem energia e, além disso, também apresenta função estrutural,
dos fosfolipídios, que são os constituintes da membrana celular. Bom, os lipídios também apresentam um importante papel no que diz respeito à palatabilidade desses alimentos. Por isso, a importância de fornecer uma fonte de lipídio com boa qualidade, porque isso tem uma interferência direta no que diz respeito à oxidação e à rancificação desse alimento, que pode interferir na palatabilidade do alimento. Falando um pouquinho dos minerais, os minerais eles possuem apresentam função na prevenção de problemas ósseos, articulações, desordens metabólicas e também atuam na formação do esqueleto, são componentes de proteínas e lipídios, fornecem integridade da parede celular, mantendo a pressão osmótica. Então, a eficiência de absorção dos minerais está intimamente ligada com as interações que ocorrem entre os minerais, vitaminas minerais, minerais gorduras, fibra minerais e pH minerais. E todos esses fatores que eu citei, eles influenciam na eficiência dessa absorção dos minerais. Por isso é importante a gente se atentar a todas as etapas de formulação de uma dieta para que ela tenha uma boa qualidade. Bom, várias pesquisas têm sido realizadas com a utilização de aminoácidos quelatados e, de acordo com SAAG, em 2005, esses minerais quelatados, eles possibilitam de maneira satisfatória determinados processos metabólicos e fisiológicos que não ocorrem com a utilização de microelementos convencionais. Então, esses minerais, eles são ligados a um aminoácido e apresentam uma maior capacidade de serem absorvidos. Então, eles diminuem os riscos da não absorção, pois eles entram no trato intestinal do animal já ligados ao aminoácido, e ele é absorvido pelo organismo e se mantém de maneira intacta, ou seja, a sua ligação com o aminoácido permanece inalterada. E essa absorção ocorrerá por um mecanismo de transporte passivo. Aqui um trabalho intitulado Influência da fonte de zinco na retenção de zinco nos pelos e crescimento dos pelos em cães, um trabalho de 1994. Os tratamentos foram a utilização de zinco, óxido de zinco, que é o ZO, o quelato de aminoácido de zinco, que é o ZM, e o complexo zinco polissacarídeo, que é o ZP. Então, esses tratamentos, eles foram duplicados. Os tratamentos foram, então, duplicados com a inclusão de 20 gramas por quilo de cálcio adicional. Foram utilizados 4 beagles adultos, com peso corporal de 9,1 até 12 quilos. E, para análise estatística, utilizou-se a ANOVA. Aqui na tabela 1 é o efeito da fonte de zinco e do teor de cálcio da dieta na absorção e retenção e crescimento de pelos, onde a gente pode perceber, principalmente na questão do zinco fecal, que não houve diferença significativa na utilização desses dois tratamentos, o ZM e o ZM adicionado de cálcio. Aqui, em relação também à taxa de crescimento de pelos, a gente pode observar maiores valores e diferença significativa em relação aos outros tratamentos, e da mesma forma no zinco depositado nos pelos. Então, os autores, eles concluíram que o efeito negativo do cálcio na absorção de zinco pode ser superado pelo uso do zinco como um quelato de aminoácido de zinco ou um complexo de polissacarídeo de zinco. E o quelato de aminoácidos de zinco, ele também resultou em cães com maior crescimento de pelos em relação aos animais alimentados com óxido de zinco ou de um complexo de zinco polissacarídeo, indicando, então, que o zinco do aminoácido quelato, ele pode estar mais disponível para a absorção do cão. Falando um pouquinho dos aditivos, os aditivos, eles possuem uma função importantíssima na digestibilidade, no atendimento da exigência, que às vezes não conseguiu ser realizado, então o aditivo ele consegue suprir essa falta de algum ingrediente ou nutriente, a microbiota intestinal, a qualidade das fezes e até mesmo atenuar quadros clínicos.
Aqui é um trabalho utilizando os níveis crescentes de zeólitas de extrato de yucca em rações de cães e a sua influência na digestibilidade e no score fecal. O delineamento foi inteiramente casualizado, o tratamento foi de 2 períodos de 20 dias cada um. Foram utilizados 21 animais da raça Beagle, com idade média de 1,5 anos, de ambos os sexos, e peso médio de mais ou menos 12,5 kg. Foram 7 tratamentos com 3 repetições por tratamento em cada período. Os tratamentos foram a dieta comercial seca, dieta comercial seca com 125 ppm de extrato de yucca, a dieta comercial seca com 250 ppm de extrato de yucca, com 375 ppm de extrato de yucca, e uma dieta comercial seca com 0,5% de zeólita, 0,75% de zeólita e 1% de zeólita. Aqui a tabela 2, a gente observa os valores médios dos coeficientes de digestibilidade da matéria seca, proteína bruta, extrato etéreo e energia bruta para cães adultos da raça Beagle alimentados com dietas em níveis crescentes de zeólita segundo os tratamentos. Então, os autores eles perceberam que não houveram diferenças significativas nos coeficientes de digestibilidade da matéria seca, proteína bruta, extrato etéreo e energia bruta entre os tratamentos. Então, o fornecimento do tratamento controle sem aditivo e dos tratamentos com os aditivos em níveis de yucca variando de 125 a 375 ppm e zeólita variando de 0,5 a 1%, não interferiram na digestibilidade normal do alimento fornecido aos animais, podendo, portanto, serem acrescidos no alimento completo sem alterar a qualidade desse alimento. Também avaliaram o score fecal, né, do material do mesmo experimento, e aqui a gente pode observar, principalmente no 0,75% e 1% de zeólita, que esses valores se aproximaram do valor ideal de score fecal para cães. Então, os autores concluíram que o tratamento 6 e 7, como eu falei, obtiveram notas mais próximas do ideal, segundo a avaliação de score fecal. E então, os níveis de 0,75 e 1% do aditivo zeólita apresentaram substancial melhora no score fecal, proporcionando fezes mais firmes e com formato mais homogêneo. Bom, os antioxidantes, eles são importantíssimos na formulação de dietas para os animais PET. E dentre os antioxidantes, dentro desse grupo, né, verifica-se a importância das vitaminas, principalmente a vitamina E e C, que ela se comporta como uma importante ferramenta na diminuição da oxidação desses alimentos. E também têm sido realizados trabalhos com a utilização do selênio, que é um antioxidante, e que em associação com a vitamina E fornece um efeito sinérgico, evitando também o processo de oxidação celular. Então, o selênio ele reduz a quantidade de vitamina E necessária para manter a integridade dos lipídios da membrana e leva a uma maior retenção dessa vitamina E íntegra no plasma sanguíneo dos animais. Então, há uma maior preservação do pâncreas, uma maior digestão de gordura e uma maior absorção dessa vitamina E. Falando um pouquinho sobre a vitamina E, ela é importante na proteção da membrana da célula, rica em lipídios pela prevenção da oxidação desses ácidos graxos poliinsaturados, porém ela não pode ser sintetizada pelo corpo, e por isso ela é considerada, então, um nutriente essencial da dieta. Já a vitamina C, ela age como antioxidante dentro e fora da célula. Ela é capaz de ser sintetizada, porém a suplementação pode ser benéfica, particularmente em situações de estresse dos animais. E além disso, a vitamina C interage com a vitamina E. Bom, os antioxidantes mais utilizados na indústria de alimentação PET são BHT e BHA. E evitando o nível de toxicidade, o nível máximo recomendado é de 100 ppm ou 0,1%, de acordo com Vasconcelos em 2011. Aqui é um trabalho observando a qualidade de rações para cães adultos armazenados em recipientes abertos e fechados,
foram utilizados 3 alimentos standard para cães adultos de diferentes marcas e submetidas à armazenagem em recipientes abertos e fechados durante 90 dias. Posteriormente, realizou-se as análises bromatológicas, depois dessas embalagens serem abertas, que é o dia 0, e as sobras foram divididas em 2 partes, onde uma foi armazenada em recipiente plástico com tampa e a outra em recipiente idêntico sem tampa. Na tabela 4, a gente observa a análise do índice de peróxido, considerando as 3 rações em 3 períodos de tempo de armazenagem diferentes, que foram 0, 60 e 90 dias. As médias seguidas de letras minúsculas iguais na linha não diferem entre si pelo teste de Tucken, e as médias seguidas de letras maiúsculas iguais na coluna não diferem entre si pelo teste de Tucken. Então, a gente percebe que houve uma diferença significativa no índice de peróxido entre as 3 rações na abertura das embalagens. E o que mais chamou a atenção foi o fato do alimento B e C apresentarem um índice de peróxido aproximadamente 50% menor do que o alimento A na abertura da embalagem. E aí esses autores, eles verificaram que na rotulagem dessa ração não havia utilização, não estava prescrita a utilização dos antioxidantes. E esse aumento significativo na oxidação, quando se compara o alimento A em relação aos alimentos B e C, se repete durante todos os períodos analisados. E aí, como eu havia dito, a questão da não utilização dos antioxidantes pelo alimento A. Bom, a água é também um importante nutriente que deve ser dado, né, a devida importância, e alguns trabalhos têm sido realizados com a ingestão de sódio, porque eles apresentam uma ação estimulante sobre os hormônios de vasopressina e angiotensina, e, consequentemente, eles influenciarão o consumo de água através da sede e, consequentemente, da diurese, né? Um aumento na micção. Então, o sódio ele é capaz de aumentar a ingestão voluntária de água e, consequentemente, aumento também do volume urinário, a diminuição da densidade específica da água e uma maior frequência de micções, evitando também problemas renais, urolitíases, etc. Então, o sódio, de acordo com o NRC em 2006, ele pode ser adicionado em teores de 15 gramas por quilo de alimento para dietas contendo 4.000 quilocalorias por quilo de energia metabolizada. Bom, o manejo nutricional associado com o fornecimento de alimentos completos de qualidade possui influência direta na prevenção de desordens metabólicas e ou fisiológicas e, portanto, garantem uma maior longevidade e qualidade de vida para os cães. Aqui as referências que eu utilizei para a realização do trabalho. E muito obrigada.